Fala, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bratiocast. Hoje nós estamos aqui, vocês bem sabem, né, que a gente gosta de contar a engenharia por trás dos negócios de sucesso, contar performance, contar como que a coisa desenrola, acontece. Eu sou Aurélio Braulio, host desse podcast e também sócio da Bratio Engenharia. E eu gostaria de falar para vocês que hoje eu tô com um cara aqui. O cara é fenômeno, viu? Acorda cedo, dorme tarde, anda de bike, nada, pula. E o cara é, nada mais, nada menos do que Matheus Carvalho, da loja do Pedrão. Ou poderíamos chamar, para quem é raiz, Pedrão PVC, pô. Muito obrigado, Matheus, por ter vindo, aceitado o convite. A gente fica honrado em ter você, pô. Pô, eu que agradeço o convite. Obrigado demais. O espaço de falar um pouquinho da loja do Pedrão, do nosso Pedrão PVC, tão querido e conhecido na cidade. Falar do nosso mercado. Exatamente. Galera, para vocês não esquecerem, esse é um episódio, um podcast oferecido pela Bratio, a nossa construtora, onde a gente foca aí em trazer resultado e viabilidade para sua obra. Trazendo sistema de gestão, uma equipe qualificada. Então, isso é ser Bratio, tá bom? Então, abaixo tem o link dos nossos consultores. Chama lá e aí a gente vai conversar de projetos ousados. Bom, vamos lá, né, Matheus? Vamos lá. Cara, primeira coisa, esporte. Não tem como nós começar sem falar de esporte. Igual eu tava te dizendo aqui, sou um aspirante a esporte, Você vai me ensinar a nadar. Que isso? Cara, de onde vem essa paixão? Da onde sai? De onde vem essa energia também, né, pô? Calma lá, pra acordar de madrugada pra poder pedalar, não é pra qualquer um. É isso aí. O esporte, ele, para mim, ele ocupa um papel principal na minha vida, né? Eu sempre gostei muito daquele negócio de moleque, sonho de ser jogador de futebol, né? Clássico, de jogar futebol em rua, de brincar e de ver futebol em TV e sonhar um dia. Então, brinquei de futebol ali até os 16, 17, 18 anos, né? E entrei na faculdade de Educação Física. Eu tinha um desejo grande de ser preparador físico em futebol. Era o ambiente que eu vivia, era o que eu gostava, tudo. E no meio do caminho aconteceu algo que mudou nossas vidas em família. Eu perdi um irmão com 18 anos jogando futebol. Então isso foi sentimentos aí pra família, né? Foi uma situação bastante diferente, né, na família. Atípica, né? Atípica, né? Diferente do curso normal da vida, como dizem, né? E aquilo ali me afastou um pouco daquele desejo, porque eu comecei a ajudar na empresa. Né? Meu pai, então, e minha mãe ficaram Ele era mais sentidos. velho? Ele era mais novo, ele era o caçula. Ele era mais novo. Ele tinha 18 anos. E eu 20, eu tenho um irmão, Guilherme, que tinha 22 na época, mais velho. E aí aquilo ali mudou um pouco o curso das coisas, comecei a ajudar um pouco na empresa, eu já colocava um pouco o pé lá e tudo. A loja ficou por 13 anos dentro da nossa casa, né? O Pedrão abriu o Pedrão PVC dentro da garagem de casa. E então era dentro de casa, conhecia tudo, brincava com clientes, encanadores, que era o cliente principal ali. E então eu comecei a trabalhar na empresa, só que nunca deixei o esporte de lado, né? A questão do futebol em si, ela virou uma brincadeira, amador e tudo mais. Só ficou flertando ali. Só ficou de final de semana, jogo de quadro e tudo mais. Mas eu sempre continuei correndo. Correndo é algo que eu sempre continuei e tudo. E eu sempre olhei o triatlon diferente, sempre gostei muito, sempre acompanhava, mas achava algo muito distante de mim. Achava que era um negócio pô, não é para mim isso. Eu acho que a maioria das pessoas que veem o triatlon veem isso. Pô, não é para mim, é difícil andar de bicicleta, nadar, são 3 modalidades. E até que lá atrás comprei uma bicicleta, não gostei muito, deixei guardada. Na pandemia eu falei, eu vou tirar essa bicicleta do armário e vou começar a pedalar. E aí comecei, cara, a treinar, mas assim, o esporte nunca saiu. Ele ocupa um papel vital de equilíbrio, né, de foco, disciplina, enfim. E hoje faz parte do meu dia a dia. Eu levo o esporte, vamos dizer, a sério, porque eu tenho um compromisso com ele, gosto bastante e me ajuda muito na empresa também, né? No empreendedorismo, o esporte em si, ele meio que dá uma lição para nós, né? Não só na questão da disciplina, mas às vezes no momento de estresse a gente parar, pensar, refletir, ver qual que é a ação que vai tomar, porque esporte é aquela coisa, qualquer tipo de ação que a gente toma
pô, perdeu o índice. Porque você deu uma abraçada errada, porque você errou ali no pedal. Então, eu acho que o esporte hoje, pelo menos eu analisando, né, o meu dia a dia, eu vejo que ele me ajuda muito nisso. Até um caso interessante que aconteceu comigo. Eu jogando basquete, há um mês atrás, eu tava brincando lá e, cara, eu sou uma pessoa extremamente pacífica. Mas muito. E aí, em um jogo, eu me estressei. Fui pra cima do cara. E aí os caras falaram assim, não, sai da quadra, sai da quadra, sai da quadra. E aí fui lá beber água e tal, baixar um pouco a adrenalina. E aí eu peguei, refletindo na atitude que eu tive, né? A princípio não foi, a gente não saiu no braço nem nada, é o famoso empurrão de jogo, né? Pô, você tá maluco, não sei o que e tal. E cara, eu fazia, mas tipo assim, muitos anos que eu não fazia isso. Muitos. O que eu me lembro, eu era moleque, 13, 14 anos, fazendo isso, sei lá, na escola. E aí, automaticamente entrei dentro do carro depois para ir embora, ir para casa. Minha esposa não tinha ido nesse dia, ela fazia academia. E aí cheguei para ela, ó, briguei. Ela fez assim para mim, você brigou? Eu falei, briguei. Ah, você tá mentindo para mim. Eu falei, não, briguei, amor. E fui contar para ela, tal, cara, e depois daquilo fui refletir. E por incrível que pareça, depois eu analisando tudo, só estava dizendo um pouco mais de como eu estava lidando com algumas circunstâncias da minha vida. Uma diversidade. Uma diversidade. Veio o embate ali, aí depois eu parei e refleti e falei, cara, é da mesma maneira que eu estou lidando, sei lá, com os meus concorrentes, com o jeito que o mercado está agindo, mas o que eu vou fazer no meu dia a dia? Eu vou chutar todo mundo? Vou mandar todo mundo para aquele lugar? Eu acho que o esporte ele tem duas vertentes. Assim. O primeiro é você utilizar ele para desestressar, para pensar no trabalho. A corrida eu faço muito isso na corrida. Isso, né? É igual a natação, pô. Como que eu vou resolver aquele problema? Natação, você fica imerso com você mesmo. Você e a água. Então tem esse ponto, você fala, poxa, como é que eu vou resolver aquele problema? Eu estou com essa questão, eu estou com essa dificuldade ou com esse desafio, vou dar esse passo ou não vou dar? Então o esporte tem esse papel que eu vejo. E tem o outro também de moldar o comportamento. Pô, você vai competir, você vai assumir compromissos de prova, assumir compromissos com pessoas, contigo mesmo. Poxa, eu vou superar esse desafio no esporte, eu vou fazer essa prova, eu vou fazer esse tempo. Então eu preciso me dedicar. Então é dia que chove, é dia que faz frio, é dia que você está cansado, é acordar cedo, é dormir tarde. Então tem esse papel também que é moldar comportamento. E na realidade é nada mais, nada menos do que você está brigando com você mesmo. Exatamente. No final, eu acho que é legal isso diferente, do triatlo, seja na natação, de um esporte, na corrida, você está superando os seus desafios. Diferente de um esporte coletivo, né? Exatamente. O triatlon, o basquete que você citou, o futebol, que você joga em time, você compete em time, você ganha em time, você perde em time. No triatlo, na natação, na corrida, no esporte individual, é você com você mesmo, com seus medos, né? Porque tem muito disso, com seus desafios, com as suas limitações. Então, seja físicas, mentais, eu acho que isso, o esporte, ele é difícil falar assim do Matheus sem colocar esporte ou sem colocar Pedrão e família. Né? Hoje o tripé da minha vida é esse. Esporte, família e trabalho. Então, tem um papel fundamental, cara, o esporte nesse sentido. Isso é bom. Até diga-se de passagem que aqui no escritório, apesar da gente não parecer muito, né, Araque? Pô, nós é tudo atleta aqui. Tem um mais gordinho, um mais magrinho. Mas a gente é equilibrado. Atleta, então é um crossfiteiro, o outro Exatamente. O importante é estar imerso. E a gente segue dieta. Tá praticando. Todo mundo aqui hoje tá mó bonitinho. A gente tava tudo almoçando, todo mundo com marmitinha, tá dieta. Vendo? Isso é cultura, pô. Cultura fitness. Exatamente. Vai. Matheusão, em relação ao Ironman, cara, até algumas dúvidas particulares, porque quem sabe, né? Ó, tá vendo? Vai que... Se você já nada, você já tem boa parte do processo feito, porque a maioria 10 km já tá... A maioria sofre aí. 10 km já tá mais ou menos no jeito. Em relação à prova, quantas provas você já fez? Ou melhor, que jeito que começa? É maratona, depois você vai direto para Ironman? Qual que é o ciclo, assim, geralmente? Começa com a disposição
Falar, poxa, eu quero me desafiar, porque fácil não vai ser. Então eu quero me desafiar, eu quero fazer algo que eu nunca fiz, eu quero entender os meus limites. Então se você é um corredor, você começa correndo. Eu falo sempre que o primeiro passo, e eu não comecei desse jeito, e hoje eu percebo que isso é fundamental, é buscar uma assessoria. Orientação profissional, técnica. Eu olhava de fora a assessoria e falava, poxa, isso aí é só para quem corre muito, só para quem nada muito, só para quem pedala muito. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. Vai te ajudar nesse processo. Então, eu corria, então depois comecei a pedalar e depois fui nadar. Então eu fiz algumas provas, eu gosto do processo de treinamento, eu acho que eu treino mais do que faço competição. Eu gosto do processo de treino, eu gosto do dia a dia de treino. É isso que faz, te molda, né? Eu acredito que uma boa prova, ela começa com um bom planejamento de treino, e o triatlo ele é complexo, né? Você normalmente faz 2 treinos por dia no mínimo. Tem a logística de bicicleta que não é uma coisa fácil, seja para competir ou para treinar, você tem que transportar isso para algum lado. A natação também não é tão simples, você não encontra lugares para nadar, a corrida é mais democrática, você põe um tênis, sai na rua, você corre. Então, assim, eu já fiz algumas provas, comecei fazendo o triatlo olímpico, né, que é a segunda prova ali do triatlo, normalmente começam no sprint, comecei no olímpico, fiz alguns meio Ironmans, se não me engano foram 8 meio Ironmans, e fiz um Ironman. Que geralmente é 40 de... O Ironman é 3,8 km nadando, 180 km pedalando e 42 correndo, né? A maratona depois. Eu achei que era 10 km, bicho, já tá... Não, já é bem menos. Você fala para nadar, bem menos, 3,8. E vou fazer o Ironman esse ano, daqui 27 dias. Tenho mais esse desafio, que é diferente um ano de Ironman, é diferente processo de treino, completamente diferente, volume, alimentação, sono. Eu falo que o Ironman é um projeto de família, porque movimenta tudo dentro de casa, movimenta empresa, eu converso com sócio, minha noiva, meus pais, né, visito eles semanalmente. Todo mundo, né, nessa... As pessoas não vão entender o processo, então, porque são escolhas. Poxa, eu vou deixar a vida social, obviamente, ela é impactada por uma escolha, por um projeto, por um crescimento pessoal, por passar por aquele processo, né? Então, esse ano eu vou fazer outro, dia 27, e no final do ano eu vou fazer o Mundial de Meio Ironman, que eu consegui a vaga, o índice, né, na Espanha, em Marbella, uma oportunidade muito legal de viver isso no meio da nata do triatlon, de ver profissionais do mundo todo de perto. Acho que vai ser uma experiência muito legal. E mais uma vez... E vamos levar o Brasil mais uma vez. O processo, né? Passar por isso, entender, aprender, se conhecer. É bem legal. Top, cara. Maratona também, né? Você perguntou, já fiz algumas maratonas. Eu fiz a maratona de Boston, que é uma maratona que também só se consegue fazer por classificação. Comigo, né? Que você, acho que você ia agora na... Isso, esse ano eu ia pela segunda vez, eu peguei o índice novamente, mas esse ano, próxima prova, eu abri mão de fazer essa prova por decidir dar all-in no Ironman, para poder se preservar para o Ironman, que é um projeto também importante. Então, mas eu fiz Boston ano passado, é uma prova com classificação, então você precisa atingir um índice para poder se classificar, uma experiência que eu, recomendo para todo mundo, é um negócio único, muito legal. São 30 mil pessoas, né? Uma prova que tem essa limitação, apesar de ser muita gente, ela é limitada mesmo, só que 30 mil pessoas. Por conta da logística, de onde larga, enfim, é uma cidadezinha próxima a Boston, termina em Boston, uma experiência única, surreal, muito legal. Então o esporte ele proporciona isso, e tudo isso você leva para o trabalho, leva para a vida, leva para o convívio com as pessoas, né? Top bem legal. Demais. E aí, mediante toda essa experiência, essa experiência de Ironman, sei que agora nós bora empreender. Bora para cima. Começa lá atrás com o paizão. Na casa. Vende ali o famoso vender material para os encanador raiz. Exatamente, começou assim. Era até manilha, né, ainda, né? Era tudo... exatamente. Tudo no... como que chamava? Encanamento... Manilha, fibra de vidro. Esqueci o nome, mas é aquele encanamento de ferro. Ferro fundido. Ferro fundido. Exatamente. Então, lá, tá vendo, Araki? A gente é hidrauliqueiro raiz, cara. Comecei, aliás, ele falou para que eu comecei no balcão, comecei no estoque,
Então, conheço Ferro Fundido, conheço a parada aí. Já carregou muito, né? E tem uma história legal que, quando eu comecei a trabalhar na empresa, digamos que eu não fui tão compromissado no começo, né? Não fui tão presente. E meu pai me desligou, cara. Meu pai me mandou embora. Meu pai e meu tio, na verdade, que meu tio é sócio do meu pai, o Paulo. E eles me desligaram, cara, com 3 meses de empresa. E me fizeram passar por um processo que hoje eu vejo que foi muito valioso, que foi ser demitido. E, cara, um negócio muito legal, porque eles deram baixa na carteira, me pagaram um proporcional de 13º, me fizeram ir no sindicato, assinar rescisão. Deram a e eu não estava entendendo, porque eu, como eu te falei, no começo eu entrei, o filho do dono, e aí chegou uma hora que meu pai falou assim, você não entendeu ainda. Você pediu emprego pro pai, mas não foi o pai que te deu o emprego. Então, acabou. E, cara, a hora que eu cheguei em casa, depois eles não me deram carona para ir no sindicato. Me fizeram ir de ônibus no sindicato. Botou para fazer o processo mesmo. Cara, passei por tudo isso. Aprender. E aí depois eu pedi para voltar, prometendo ser diferente. Foi, e só aí então eu passei pelo processo de estoque, entrega, descarregar caminhão. Então isso foi valiosíssimo. Me fez também conhecer um pouco mais de produto, do dia a dia do encanador, que era o nosso principal cliente na época. Então foi um momento, assim, hoje vejo muito importante, mas na época deu raiva, cara. Tá vendo? Você tá achando, porque o cara é herdeiro. Que herdeiro, filho? Tem que trabalhar, tá maluco? Lá no Pedrão é diferente nesse sentido. O pai colocou pra ralar. Ensinou, foi aí legal. Que não tá trabalhando, vai ser mandado embora, quero em nem saber, meses. Ainda vai de busão. E vai de busão, assinar a rescisão. Se vira. E, cara, nesse trajeto, então começou lá no estoque e tal, foi trabalhando, foi ganhando espaço dentro da empresa automaticamente. Que hora que seu pai chega e fala assim, filho, agora realmente não dou conta, assume aí. E se você realmente se sentia preparado para poder assumir? Cara, eu tenho 22 anos na empresa, né? Há 22 anos eu entrei na empresa. Para ter um dinheirinho pro fim de semana, né? Aconteceu aquela questão do meu irmão que eu te falei, faleceu. Eu já estava com um pé lá e um pé parando de jogar futebol. Mas comecei a trabalhar para ter o dinheirinho do final de semana. Meu pai não queria, ele insistia muito, vai estudar, vai seguir outro caminho. A loja era muito pequena, fui 14º funcionário, né? Já não era mais na garagem de casa, a gente tinha atravessado a rua. Então a gente tinha ido, a loja tinha mudado para um imóvel atravessando a rua, foi ali que eu entrei, em 2003. E para conseguir o dinheirinho para sair e tal, e fui me apaixonando pelo negócio, né? Fui me apaixonando com 26 anos, quando eu tinha 26 anos, meu pai então tomou essa decisão, né? Meu irmão já estava no negócio, meu primo Lucas já estava no negócio, então estávamos em 3 filhos. E aí meu pai tomou essa decisão, acho que um pouco também por esse acontecimento, e ele decidiu descansar um pouco. Se sentiu no momento. Mas foi um processo bem construído, cara. A gente teve ali posso chamar de uma consultoria em sucessão familiar, foram advogados especializados para fazer essa transição de pai para filho, de pais para filhos, né? Tivemos ali acordo de sócio, foi desenhado algumas coisas bem legais que hoje a gente vê que foram fundamentais, regras de sociedade, regras que dita todos os outros próximos passos. Todos os outros próximos passos. Quem ia ficar em qual área. Não foi algo que, você está aqui mesmo, fica, você tem aptidão financeira. Não. Essa consultoria, esses advogados especializados em sucessão, na época, fizeram testes conosco, entendeu quem que ocuparia qual papel, quem que tinha habilidades e capacidades para cada área. Depois de algum tempo, a minha outra prima, Mariana, também veio para o negócio e hoje somos em 4 filhos. Né? A sucessão é feita por 4 filhos de 2 irmãos. Então ali, quando eu tinha 26 anos, então começou esse processo de falar que eu me sentia pronto. É uma coisa que eu sempre falo assim, pronto talvez você nunca esteja para as coisas, mas preparado você tem que estar. Se eu quero isso, eu me preparei para isso e eu vou me redescobrir durante o processo. Mas foi uma mudança muito grande. Você olhar para cima e falar, eu não tenho mais aquela palavra do dia a dia, mas sempre consultei meu pai. Consulto até hoje, meu pai e o meu tio, Paulo, converso com eles, visito meu pai todos os finais de semana e é inevitável falar de negócio, falar de empresa, falar de próximos passos. Então, eu estava muito disposto a que aquilo acontecesse e foi cedo. Né? Eu tinha 26 anos, eu estava ali gerindo colaboradores que estão com a gente até hoje, são fundamentais, que tem mais tempo de casa que eu. A gente tem gente hoje lá de 26, 27, 25, 20 anos de casa. Né? Pessoas que tecnicamente são muito bons,
tem a cultura da empresa, o DNA da empresa, e são fundamentais para que o negócio aconteça. Isso é bom porque traz, né, a cultura desde lá, da base. Volta e meia a gente tem uma dinâmica assim, a gente está em dúvida em alguma coisa, tal, põe esses caras na mesa. Então a gente tem lá algumas pessoas e a gente às vezes sutilmente vai conversar, o que você acha disso, como que é isso? Porque eles aprenderam como a empresa nasceu. E é engraçado isso porque é um pouco do que às vezes se faz em conselhos, né? Então até mesmo, sei lá, algum tipo de associação, muitas das vezes tem a votação da diretoria e sempre fica 2 ou 3 da diretoria passada para que não perca... Cultura, cara, é um negócio muito sério, é DNA, como que a empresa de fato pensa, age, ela tem o seu próprio jeito. Então, a gente fala muito lá assim, manter o legado, construir o futuro. Aquilo ali foi construído na base de muito trabalho e com um jeito de ser deles. Simples, ágil, humilde. Então, a gente precisa preservar algumas coisas que fizeram com que a empresa chegasse até ali. E é uma fórmula de sucesso, podemos dizer, né? São 35 anos de empresa. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? De não perder a essência. Né? A gente passou por um rebrand recentemente, de Pedrão PVC para a loja do Pedrão. O Pedrão sempre continua e sempre vai continuar, mas assim, o jeito de ser, que a gente se preocupa mais até do que o nome, né? Tem uma estratégia por trás disso, a questão da abrangência do nome, mas a maior preocupação é o jeito de ser. Então, volta e meia, a gente tem uma reunião de resgate. Pô, isso aqui a gente tomou decisão, será que foi a melhor? Foi a melhor? Será que é o jeito que nossos pais decidiriam? Será que é o jeito que o mercado absorve nosso jeito de ser ou não? É até uma pergunta que eu ia te fazer. Você analisando assim, o nosso mercado, igual nós estávamos falando, que é muito tradicional. O que você enxerga que vocês realmente precisaram modificar, não só em relação ao rebranding e tal, mas olha, nós precisamos mexer nesse setor porque realmente na época funcionava-se muito bem. Para a época, os anos eram outros. Perfeito, muito legal a pergunta. Controle. Ter sistemas que possam nos dar as informações para que a gente tome decisão. Nós não estamos na ponta mais. Hoje são 3 lojas, tem o e-commerce e nós temos um centro de distribuição. Então, são operações funcionando com os gestores, mas você ter informação, sistemas que te dê essas informações para você tomar a decisão de forma mais rápida possível. Então, isso mudou bastante o controle, sai de um modelo onde está na cabeça do dono, né? E o Pedro e o Paulo sempre foram muito presentes, né? Com uma loja só. É óbvio que é mais fácil, mas é a característica deles, mão na massa. Porque na época, ainda assim, material hidráulico, igual nós estávamos comentando, são, sei lá, 4 mil itens. Só de tubos e conexões. Só tubo e conexão. Exato. Na época não era diferente, os caras não tinham um sistema. Era aqui, ó, pedido sistema, no balcão, ó, canetinha aqui. Era dividido assim, meu pai fazia compra e venda, cuidava do que a gente chama de área comercial. Recebe representante, faz compra e precifica e atende cliente, toca 2, 3 vendedores que tinha na época. Meu tio ficava com a parte financeira e logística, então ele cuidava de entregas e da parte financeira. Minha mãe também trabalhava no negócio e minha tia, esposa do meu tio, também trabalhava no negócio. Então, assim, você sobe no caminhão, confere que está no caminhão, despacha 1, 2 caminhões, na época virou a Kombi, confere depois que volta, dá baixa no canhoto, você consegue controlar tudo isso. Meu tio, ele controlava quem pagava e quem não pagava. Qual entrega que foi, qual entrega que deu erro, aonde era a obra do Aurélio, aonde era a obra do fulano. Então, assim, isso muda bastante a partir do momento que você decide crescer. Sim. Você precisa adotar algumas ferramentas para controle e também rituais de gestão. Sim. Porque tem um ditado que a gente fala lá, que se a Bíblia bastasse, não existe a missa. Então, assim, é ritual. Todo domingo você está lá para ouvir aquilo que está escrito. Então, o ritual nosso tem que existir. Então, tem rituais de gestão, semanais, mensais, diários, né? A gente tenta implementar isso para crescer com qualidade. Óbvio que é um grande desafio. Sim. Você fazer hoje perto de 160 pessoas agirem, tomarem decisões baseadas numa cultura, em pilares. Mas os rituais de gestão ajudam isso. Então, o que precisa mudar muito? Controle, né? E rituais de gestão.
E quando você tinha lá para os seus 26 anos, que foi quando teve essas transições, né, para os 4 filhos aí, eles chegaram a pegar um pouco dessa virada de chave em, sei lá, implantar um sistema, esse tipo de controle? Não, o que tinha na época, eles saíram, lembro exatamente, dia 1º de março, né? Já existia sistemas. O que o sistema fazia basicamente? Venda, orçamento e contas a pagar e receber. A gente não tinha controle de estoque. Meu pai fazia pedido da Tigre, por exemplo, tudo da cabeça. Entrar, a gente sabe que tá entrando aí. Tudo da cabeça, e meu tio controlava todo contas a pagar e receber da cabeça, tinha fichas de contas a pagar e receber e tal. Então, era um envolvimento que eles tinham com o negócio que eles conseguiam tocar daquela forma. Então, sistemas tinham o quê? Tinha um ERP muito simples que fazia isso, basicamente. Nota fiscal, venda, orçamento, contas a pagar e receber. E aí a gente foi implementando controles, né? Enfim, desde os mais básicos, que é controle de estoque, e o que a gente tem hoje, que é um pouco mais detalhado, vamos dizer assim, não vou nem dizer sofisticado, mas detalhado. Quantas entregas, quantas ocorrências de entrega, ticket médio, sei lá, a gente tem pesquisa de NPS que monitora a satisfação do cliente, a gente tem painéis de dashboards de BI. A gente vai fazendo isso, né? Exatamente. Eu brinco que é um funil ao contrário. Exato. A empresa ela começa pequena e depois ela começa... Vai abrindo. E aí tem um desafio que é muito grande, que é o que medir. Porque você começa a medir tudo, e aí você implementa, e a gente passou por isso, tá? Poxa, que legal você ser data-driven, você quer medir tudo, e aí você começa porque você coloca carga nas pessoas. Quando você fala, quero medir quantos ml de água sai desse copo por dia. Beleza. Alguém vai lá, vai plugar isso em algum lugar e vai te gerando esses dados. Então, assim, se você coloca nas pessoas carga de trabalho, quanto mais coisa você quer medir. E aí você tem que passar por isso também. Tipo, tem um livro que eu li que falava sobre isso, avalie o que importa. Então, assim, o que de fato é um termômetro para o teu negócio, o que de fato é um ponteiro que muda. Que vai fazer... E conforme você vai subindo na hierarquia no sentido de gerir mais coisas e mais pessoas, você precisa escolher isso. Quanto mais estratégico você fica, né? Quanto mais estratégico você fica, o que de fato eu vou medir que muda o ponteiro do negócio. Senão eu começo a medir coisa para falar que eu meço. E tá aí um ponto. Tá crescendo. A loja do Pedrão deve ter uns planejamentos meio arrojados aí. Os caras, enfim, diferente, Araque. Vocês hoje vocês olham para a gestão de vocês e fica no nível estratégico, chega a descer pro tático, ou melhor, chega a descer pro operacional, que eu vejo que você faz uns videozinhos lá na operação. Chega a voltar pro estoque? Cara, sim. E esse é um outro ponto que tem mudado bastante para nós. Tem um determinado momento da vida que você é jovem, você não tem, como dizem, passarinho para dar água, você sonha muito, e aí você começa a ouvir muitos gurus. Né? A internet ela tem muito conteúdo disponível. Né? E aí você tem essa questão, poxa, é claro que você tem que, com o crescimento do negócio, se provocar a ser o gestor que você não era ontem. Porque a empresa te exige habilidades e capacidades que muitas vezes você nem tem. No meu caso, por exemplo. Né? Então eu estava lá no balcão, vendendo, atendendo cliente, aí passo a atender fornecedor, faço compras. Compras é um negócio muito estratégico, aí eu começo a ter uma equipe de vendas, aí eu tenho uma outra loja. Então assim, você precisa ir se provocando a aprender e a escolher o que fazer, óbvio. Agora, a gente às vezes se pega saindo 100% do operacional e falando, não, eu vou ficar 100% estratégico. Eu acho que a empresa tem momentos para você atuar de formas diferentes. Sim, sim, a gente está no operacional. Eu tenho uma sócia financeira que ela está lá numa mesa compartilhada com toda a equipe financeira. Os sócios, nós, né, meu irmão e meus primos, estamos sim no operacional em alguma parte do tempo ou em algum ponto da empresa. Hoje, por exemplo, estou lá com o time de transporte desenvolvendo um trabalho de melhoria. Diariamente lá. Já estive com a equipe de e-commerce no momento que o e-commerce
precisava tracionar algumas coisas e você precisa dar confiança para a equipe, você precisa trabalhar junto, você precisa entender a dificuldade. Porque muitas vezes ele vai trazer uma dificuldade, se você tiver da tua mesa 100%, sem participar, falar, poxa, ele tá errado. Você não sabe. Então você precisa estar junto para entender. O grande desafio é você dividir esse percentual de quanto tempo eu tenho que estar ali, quanto tempo eu tenho que olhar para frente. Ou se a empresa está no momento de olhar para frente? A empresa está no momento de olhar para dentro? Eu vejo que a maior dificuldade realmente dos empresários, empreendedores, é justamente esse. Identificar o momento. Recentemente, acho que na sexta-feira passada, eu estava conversando com uma amiga e ela tem um negócio dela. E eu perguntei para ela como que estava indo. Ela falou, tá mais ou menos, tal. E aí eu fui exercitando com ela. Eu falei, mas por quê? Você já fez isso daqui de diferente? Você já foi atrás disso? Você já foi disso? E aí ela foi falando, foi conversando. Aí eu peguei e falei para ela, você reparou no que você falou? Você acabou de achar o propósito da sua empresa. Que é levar acessibilidade através do produto que você está oferecendo. Você quer oferecer um puta de um produto com qualidade diferenciada, mas você quer tornar ele acessível. Então, às vezes eu vejo que as pessoas, elas não têm uma certa dificuldade, e é difícil de fato. Você olhar qual que é o momento, que foi até que eu comentei aqui, do basquete lá que eu tretei, aquilo ali foi um chacoalhão que me fez olhar para o meu momento e falar, peraí, eu acho que eu tô dando uma vacilada, porque tá todo mundo vindo em cima de mim e eu tô tendo uma reação atípica, que não foge até de mim. Exatamente. Então, e até a pergunta que fica é, vocês em 4 sócios, como que vocês fazem esse tipo de dinâmica lá? Realmente, não, vamos sentar os 4 aqui, vamos debulhar, vamos consultar os 2 cabeça branca, porque, cara, isso daí é dificuldade operacional do dia a dia. Aqui, ó, tem um termo que eu uso aqui no podcast que é chorar no banho. A gente quer chegar em casa, hoje é aquele dia que eu tô a fim de botar uma música da Celine Dion ali, música baixo astral e chorar no banho. Luz baixa. Esses dias sempre existem, né, cara? Não foge, né? Não tem jeito, tem dias muito duros. E normalmente a maioria, porque o processo de construção de qualquer coisa, ele é feito muito mais de dificuldade do que de comemoração. Então você passa ali uma pequena parte do tempo comemorando algo legal, no outro dia você acorda e fala, beleza, qual é o próximo passo? Então esse é um ponto que de fato... A vitória, ela preenche... Uma vitória, ela preenche, sei lá, 10 dias de luta. Exato, né? Tem dados de grandes esportistas, né? Ayrton Senna precisou perder 120 vezes para ganhar 34. Ou seja, então, não são esses números exatos, mas é próximo disso. Ou seja, você tem muito mais dias difíceis. Agora, você tem um propósito. O que você quer com aquilo? Você está disposto a pagar o preço, a passar por esse processo? Então, eu acho que a gente lá, como a gente tem bem dividido as áreas, a gente tem o DNA, foi fundado pelos nossos pais e a gente tem a graça de Deus de tê-los conosco. Então é uma fonte inesgotável de consulta, de experiência, né? Então, é o Wikipédia. Então, assim, sim, a gente está no operacional, sim, a gente vai continuar no operacional. O importante é você identificar quanto tempo, se aquilo está de fato te sugando. Eu ouço muito, o operacional está me sugando. Depende, o que você está fazendo lá? Você está fazendo exatamente o que lá? Você está, estou apagando incêndio, beleza, é o momento de apagar incêndio, mas você está identificando o que precisa ser feito? Você tem que estar ali para ajudar o time que talvez não esteja conseguindo criar uma solução, né? Ou que eles não têm braço para criar essa solução, você está ali apoiando. Então, eu estou no operacional, mas estou fazendo o quê? Então, estou tentando colaborar com o time para construir uma solução para algo. Beleza, então faz parte você estar no operacional. Precisa. O papel da liderança em si, para mim, ele é você sabe onde você quer levar a tua empresa. Então, o papel, para mim, do líder é tirar o mato do caminho. Se eu quero que minha equipe ande por essa estrada e tem galho, tem árvore caída, tem mato, eu preciso estar na frente, tirando isso tudo, para que a equipe possa levar a empresa para lá. Se a gente não fizer isso, não vai acontecer, né? Porque senão você se torna o líder de sala. Acontece que as pessoas, elas não falam nem que depositam uma expectativa, mas elas colocam sobre os ombros dos colaboradores um papel que não é deles, que é fazer isso.
Exato. A gente começou lá atrás, fazendo o quê? Desbastando mato, cortando ele ali para abrir caminho e vai. É que hoje isso a gente faz de maneira mais intencional. Então quantos dias eu fico aqui, vou pegar esse 1 mês e vou destrinchar tudo que eu tenho aqui, sei lá, de problema de logística. São fases da tua empresa. Então ali no começo precisou de você estar no canteiro de obra, todo dia, toda hora, o tempo todo, acompanhar. Hoje você tem os seus controles para poder estar 2 dias por semana na obra e 3 dias no escritório. Você precisa conquistar clientes. Então você tem um trabalho que você precisa oferecer o seu serviço. Então você conseguir dividir esse tempo para estar nos pontos que vão mudar o ponteiro do teu negócio, mas você precisa sair para enxergar isso, entendeu? Então, essa sim é uma grande dificuldade, como você colocou, das pessoas entenderem essa questão eu preciso sair do operacional, eu preciso ser mais estratégico. Sim, você precisa ser mais estratégico, mas isso não quer dizer não pôr a mão. Eu preciso só ser estratégico, ser o líder de sala, vou ficar ali, vou falar onde eu quero que a empresa vá e, gente, eu quero ir para lá. Façam as coisas. Como? Né? Então, você conseguir fazer essa divisão de tempo, acho fundamental para você conseguir fazer com que sua empresa caminhe, né? Prospere, né? Prospere, vá adiante. Faça chegar no resultado. Exatamente. Olha que o homem é brabo, hein? Falei pra você. Só filé, né? Bom, vou fazer um merchanzinho aqui. Bom, para você que está nos ouvindo, para você investidor também, ou você que tem a intenção de investir no mercado imobiliário, nós aqui da Bratio, a gente monta alguns pools de investimento, onde a gente faz algumas construções com este pool. Então, abaixo está o link aí dos nossos consultores, troca uma ideia com eles, veja lá como que funciona e vamos investir junto, fazer desse mercado imobiliário. Isso aí. Conheci aqui a Bratio hoje pessoalmente pela primeira vez. Vi aqui em vocês coisas que, de fato, como você fala, o mercado tradicional não faz dessa forma. Muito obrigado. Poxa, muito legal. Vocês terem um espaço de conteúdo, você está dedicando o seu tempo a oferecer um conteúdo para cliente, para pessoas do segmento, enfim. Isso é muito legal. E as pessoas não querem muito dedicar tempo com isso, né? Essa é justamente a nossa questão. Eu acho que, principalmente, o nosso mercado ele é carente de informação. E talvez isso ele mais respaldado de quando eu comecei lá atrás, porque quando eu fui buscar informação, eu não tinha. E quando eu quase consegui informação, ela estava guardada a 7 segredos pelas pessoas. Então, talvez isso daqui é só uma maneira da gente demonstrar o conhecimento para quem está começando, ficar mais acessível a nós. Porque às vezes nós estamos na correria, você está treinando, acordou cedo, tem que dormir cedo. E às vezes a gente não tem toda essa disponibilidade, então eu acho que o podcast é uma maneira muito democrática da gente levar o acesso. Muito legal, cara. Parabéns pela iniciativa. Principalmente até quem está começando na faculdade. Eu acho que mostra um pouco do DNA de vocês, do cuidado. É cultural isso. Você fala, poxa, eu vou dedicar tempo a isso porque eu tenho um propósito de compartilhar um pouco do que eu fiz, um pouco do que eu faço, como eu comecei, trazer histórias que podem fazer com que as pessoas deem um passo, conhecer histórias também. Então, assim, mostra um pouco de como vocês lidam com os clientes de vocês no dia a dia. Cuidado. Muito obrigado, Mateusão. Cara, o que eu gostaria de saber da visão do homem? Mercado. O que você enxerga do mercado 2025 da construção? Tá bom, tá ruim? Aurélio, vamos... Ixi, polêmico. Não é nem polêmico, né? Vamos é o que a gente vive. O nosso mercado ele é muito ditado por taxa de juros. Sim. E por empregabilidade. Então as pessoas precisam se sentir confiantes de tomar grana, sim, seja para construir, para comprar seu apartamento pronto e tudo mais. Né? E tomar essa grana tem que estar num custo acessível, que a pessoa consiga pagar. Hoje a gente tem um ambiente completamente diferente desse, né? Dinheiro muito caro, porém sempre tem oportunidade. Né? O nosso segmento ele tem essa questão de ser tradicional, como a gente está falando, e aí tem desvantagens nisso, mas também tem vantagens. Em termos de investimento... É sólido. É um baita de um negócio. A flutuação que existe de tudo de mercado, momentos bons, momentos ruins, na construção civil, você encontra... um pouco mais de previsibilidade, você encontra inclusive tranquilidade se você souber investir em bons ativos, em boas construtoras. Historicamente, acho que o cenário que a gente mais viu oscilação de valores foi a pandemia.
Exatamente. Até se você busca lá nos índices do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, cara, se não tem variação. Aí até você estava comentando dos gurus, eu vejo os caras falando lá na internet, invista aqui, ali e tal. Acho que é válido, mas pô, numa baita diversificação de carteira, vai na construção que você não erra. Exato. E também tem uma questão, Ela conhecimento. se prova historicamente. Conhecimento. Você vai se aventurar, às vezes, em alguns tipos de investimentos, você tem que estar muito bem assessorado. E existem ótimas pessoas que fazem isso. Agora, é difícil algo dar o retorno que a construção civil entrega hoje. Poxa, você falou sobre o pool de investimentos. Então eu tenho ali uma reserva financeira, vou me juntar a um pool de investimentos ou vou contratar uma consultora, construir uma casa para vender. A gente tem relatos, a gente conversa muito com construtores, atende muitos deles, que tem, em momentos ruins, margem de 30%. Você colocar numa construção média de 15 meses, 15, 18 meses, dependendo do tamanho, até 12. Hoje tem até bons investimentos sem muito risco para pagar isso. Mas no longo prazo, você não tem isso. A construção civil te dá. Essa é a questão, que realmente no longo prazo, a única coisa que, na minha visão, ela se comprova muito bem é a construção. Você tem lá outros investimentos que vai trazer o rendimento, legal, mas a construção... É que o cara, na realidade, ele não pode entrar com uma perspectiva de tipo, no médio prazo eu terminei de construir a casa. Não, às vezes você vai construir uma casa, você vai ganhar grana a partir da terceira. Exatamente. Aí você já vai ter o dinheiro 100% do investimento. Isso. E aí essa grana ela vai só se multiplicando. Mas vocês olhando assim, como o Pedrão... Conta aí algum tipo de estratégia que vocês chegam a tomar, por exemplo, num ano com um pouco mais de recessão, né? Que juros caros, dinheiro mais caro. O que vocês fazem? Vocês chegam a acelerar mais? Não, vamos investir grana aqui, ali, para traçar um pouco mais, sei lá, igual nós estávamos comentando, do setor de revestimento. Pô, talvez esse é o momento da gente explorar. O que é que vocês fazem assim de diferente num momento como esse? Num momento como esse, eu acho que é importante você... nós estamos aqui falando para pessoas da construção civil, mas também para futuros empreendedores. Eu acho que é importante você olhar para dentro do seu negócio. Momento em que o dinheiro está muito caro para você buscar para reinvestir ou para investir, para multiplicar, para abrir, para crescer o teu negócio, é importante você olhar para dentro e enxergar aonde você consegue crescer dentro dele. Então, são categorias de produtos, são canais de vendas, aonde você consegue explorar. A gente desenvolveu, por exemplo, um canal de venda especializado que a gente chama de vendas digitais. A venda digitalizada, WhatsApp, telefone. Normalmente, como funciona isso em qualquer empresa? Pega os vendedores que estão lá na loja, na empresa, no balcão, seja lá o que for, dá um WhatsApp para todo mundo. A gente fez um pouquinho diferente, a gente tem um time dedicado a isso, até porque tem um fluxo de site de e-commerce grande, mas também tem um fluxo que entra via Instagram ou via busca de telefone mesmo. Então, tem uma equipe dedicada a isso. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar por WhatsApp, ela não espera a resposta. Então, o que eu percebo em atendimentos que eu busco de algumas empresas? A pessoa vai respondendo conforme ela está atendendo na loja também. Isso não gera uma boa experiência. Então, você olhar para um canal de vendas e explorar é uma forma de crescer em momentos difíceis. Você olhar para uma categoria onde você não está performando bem e entender como que o consumidor compra aquela categoria e você tem tempo de debruçar, de trabalhar junto com o seu time naquela melhoria, é uma forma de você crescer. É que você consegue mensurar mais, né? Você consegue mensurar mais. Ou você olhar para aquilo que você é até consolidado já no mercado e falar, como que eu dou o próximo passo? Beleza. Que dá para mudar, né? Que dá para mudar. A gente tem hoje, em momentos, como a gente fala, em momentos difíceis também, tem uma série de oportunidades. Hoje a gente tem a oportunidade de comprar loja de material de construção. Por quê? Porque você imagina que o nosso segmento, principalmente de lojistas, eles passam por um momento de ou transfere para a segunda geração ou a pessoa não quer mais. Então eu vejo vários donos de Matcom que alcançaram uma idade e uma condição financeira que eles não querem mais aquele dia a dia pesado. Se lidar com abrir loja, fechar loja, estoque, pessoas, é uma grande dificuldade. Então, você vê vários lojistas assim, poxa, se eu achar alguém agora aqui que assume o negócio, eu passo.
e no momento de dificuldade, aí você entender, analisar aquilo, se é um ativo bom ou não. Então tem bastante oportunidade num ano como esse. Tem construtoras que têm estoque. Então, para quem vai comprar um imóvel, também pode ser que é um momento que a construtora também precise vender. Então, mas falando do negócio em si, eu acho que olhar para dentro, aproveitar algumas oportunidades de compra, que a gente está sempre de olho em compras de produto, né? A gente fala muito lá, a venda começa na compra, na escolha do bom produto, numa boa precificação, a distribuição disso entre lojas, isso faz com que venda. Mas olhar para dentro, eu acho que em momentos como esse, o essencial. Canais de vendas, entender o comportamento do seu cliente e categoria de produto. E às vezes o quesito, até na minha perspectiva, olhar para dentro, as pessoas, principalmente quem está no comercial, às vezes o cara começa a empreender, né, e está na pegada comercial, a gente sente um vazio na hora que não está naquela correria. E aí você fala, exatamente isso. Eu não estou vendendo, não sei o quê. Mas às vezes é um momento de olhar para dentro. Porque se o mercado não está tão comprador, por mais que eu queira acelerar o negócio, você não tem demanda. Então, aí você tem que fazer diferente. Por isso que eu falo de olhar para dentro. Porque a hora que você está acelerando muito, você não tem nem tanto tempo de olhar, você só está olhando para frente. Bom, como que eu aumento, como que eu cresço. Só está crescendo. E se tem mercado, você acelera. Quando acontece como isso que eu te falei, poxa, um mercado que depende de crédito, de juros, que depende de empregabilidade, confiança do consumidor, ele tem confiança de assumir uma dívida a longo prazo? Não tem? Se ele não tem, obviamente o número de interessados cai. E se cai, você olha para dentro. Como que o meu vendedor está trabalhando? Ele é um tipo de vendedor reativo, ele espera o cliente na loja, ele tem um trabalho ativo. Se ele vendeu hidráulica para o cliente há 3 meses atrás, ele está ligando para esse cliente agora para tentar vender o acabamento. Como que ele faz um follow-up? Como que ele acompanha, né, o cliente na sua construção? Então, quando eu falo olhar para dentro, é justamente olhar processo de venda. É tudo isso, né? É tudo isso, porque você tem mais tempo. O mercado está menos comprador, né? Mas ainda assim, tá todo mundo vendendo, e aí você vai tentar abocanhar pedaços do mercado onde você não coisa. está. Até eu vi numa entrevista do Elie Orne, que é o dono da Cirela, ele mesmo fala, né, que o bom pagador sempre está comprando. Exatamente. Então pronto, se tem crise não tem, o cara está comprando, está consumindo e vai embora. Exatamente. O que muda são as estratégias que a gente aplica. Olhando para frente, Pedrão, uma das miras, vai, porque não vamos ficar contando segredo aqui pro concorrente ficar pegando, não. Tá maluco? Cara, a gente tem uma visão de empresa muito bem estabelecida, né? Que é ser a maior referência em atendimento ao cliente do Brasil de Matcom. Então, a gente olha muito para o que a gente consegue fazer bem. Então, como eu sugeri é o que a gente está fazendo. Olhando para dentro, tentando melhorar o processo, melhorar o atendimento, porque no final, quase sempre tem um cliente estressado com a obra dele. Então, assim, como a gente faz para entregar uma boa experiência? Porém, ainda assim, tem iniciativas de olhar para frente. Recentemente, a gente deu início a um projeto onde hoje a gente é operador broker da Tigre. Tigre, que é a marca mais reconhecida do mercado de construção civil em termos, né, na hidráulica, e também uma das mais conhecidas no segmento como um todo. A gente iniciou um projeto onde o construtor consegue comprar direto da indústria com atendimento de distribuidor. Então é a personalização. É o grande desejo da construtora. Quero comprar direto, mas quero um serviço de distribuidor. A Tigre trouxe isso para o mercado, nos escolheu para ser o operador broker em Ribeirão e região. Nós temos 150 quilômetros de raio de atendimento diário. Então é um projeto que ele é disruptivo, porque não é tradicional você conseguir comprar direto. Hidráulica menos ainda. Então a gente quebra um pouco o modelo, mas as lojas continuam, o modelo de compra e venda continua. Mas esse é um projeto de broker que a gente vem trabalhando com a Tigre e outros fornecedores também olham para isso e querem entrar. Vai trabalhar mais uma maneira, né, de se vender. Isso é mais um canal, é mais um formato, né, de venda, num atendimento de engenharia, um atendimento um pouco mais especializado. É um atendimento onde necessita olhar para o projeto da construtora, não só o que você quer comprar que eu vou te vender. Não é assim que a Tigre vende esse projeto, não é assim que a gente abraçou o projeto. É olhar
para o projeto como um todo, criar solução para o cliente, então tem um atendimento de engenharia nesse projeto. A gente também está aprendendo muito com isso. Nós somos criados em chão de loja, em atender encanadores, construtores, cliente final, criar solução que a gente brinca de balcão, olhar no olho, e um projeto como esse vem também para a gente melhorar nosso formato de vendas. Então esse é um projeto que ele é muito importante para nós, né? A gente preparou um espaço todo para isso, sem distribuição. Hoje a gente tem condição de crescer bem nesse formato e a gente está conversando com outras indústrias para poder ampliar esse tipo de atendimento a outros produtos. Agora, cara, a gente gosta muito de varejo. Você acha que chega a abrir mais PDV? Com certeza. Isso para o futuro deve acontecer porque é parte do que a gente gosta muito, é parte do que o Pedrão fez muito bem a vida toda, se relacionar com o cliente, criar solução, tentar atender bem, né, gerar uma experiência boa num mercado que machuca muito. Machuca. Né? Então é um oceano vermelho. É só chicote. É isso aí. Bom, para nós caminhar pro final, que o homem ainda tem que treinar, gente. Vai ficar segurando aqui, tem que nadar mais 10 km, Araque. Ué, senão vai ficar frio. Acordando às 4 da manhã todo dia. Pô, aí daqui a pouco... Aí. Dá uma dica para quem está empreendendo, que conselho você daria para quem está meio travadão, com medo de começar? O que você fala para essa pessoa? Cara, Aurélio, é uma coisa que eu sempre que alguém toca nesse assunto comigo, eu acho que tem uma pergunta que deve ser feita para essa pessoa. Você quer chegar lá na frente e olhar para trás e imaginar um futuro que você não teve? Você sonha com algo, você quer ter o teu negócio, você quer trabalhar pelo teu negócio, você sonha, mas você tem medo. Óbvio, é natural. Eu imagino que o Pedrão, quando ele decidiu abrir a garagem da casa dele, não foi uma decisão fácil. Agora, eu tenho certeza que hoje ele olha para trás e se sente realizado. Orgulhoso, né? Tenho a família certeza disso, tá no porque negócio. Isso é pauta de almoço de domingo. Agora, o que eu perguntaria, ao invés de dar um conselho para essa pessoa, você quer chegar lá na frente, olhar para trás e se arrepender de não ter começado? Então, se você tiver essa resposta, você precisa mergulhar, pular do avião e construir o seu paraquedas no caminho. A realidade é essa, não tem nada pronto, não tem um mercado que é a bala de prata. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro. E também correr atrás do dinheiro não é uma dica que eu daria. Resolve um problema. Tem alguém buscando uma solução para alguma coisa, resolve um problema, pacota, entrega bem feito, né? Começa com um arrozinho com feijão muito bem feito, conquista a confiança de clientes, um vai indicar para o outro. Agora, se você não quiser passar por essa frustração de não ter tentado, aí é contigo. Aí é contigo, não adianta. Aí, então, a gente fala da dor do arrependimento ou da dor do processo. Aí né? não vai adiantar você ficar olhando a grama do vizinho, não. Bernardinho, que é minha grande fonte de liderança, Esse eu cara, gosto muito, esse cara é demais. Ele fala muito disso. Você prefere a dor do processo ou a dor do arrependimento? Ou melhor, tem até mais dor em cima disso daí. Empreender é extremamente difícil. Mas qual é o tipo de dor que você prefere? Você prefere, sei lá, a dor de talvez você não ter o que comer, a dor de você não ter uma boa condição, a dor de você nunca... Tem que falar não para um filho de uma coisa que você gostaria de proporcionar? Exato. Talvez você empreendendo, ela vai te dar... Essa possibilidade. De fazer isso acontecer. De fazer isso acontecer. E mais do que se realizar, né? E o difícil de empreender? É difícil ter o cliente? É difícil. Mas prefiro essa dificuldade do que daqui a pouco ver as minhas filhas, né? Ver as minhas filhas passando por alguma necessidade. E também a gente fala muito também de empreender dentro da empresa, né? Você ser um líder da sua equipe. Você ser um líder da sua equipe, você ser uma referência para alguém. Eu acho que é muito legal. A gente tem vários exemplos lá na empresa de pessoas que são líderes de equipe e são referência para outras pessoas. Mas não tira o fato do medo. Exatamente. Você empreender dentro de uma empresa é você não ter medo suficiente de encarar aquele desafio. De encarar o desafio, de se provocar, de sair da zona de conforto. O dono da empresa, na realidade,
a maioria, ele quer que você, a não ser aquele cara mais arcaico, chefão que é centralizador, diferente disso, a pessoa quer que você assuma a responsabilidade. E se você assumir essa responsabilidade, você vai ser remunerado por isso. Você e aí vai... você mede uma boa empresa também para se trabalhar. Né? Se você tem ali uma liderança, um dono, seja lá o que for, que te segura, poxa, tá claro. Exato. Qual é o ambiente que você está inserido ou não. Se você está numa empresa... Se tiver autonomia... Se tiver autonomia, te provoca, te reconhece por aquilo. Pô, você está num lugar que você pode ser um empreendedor ali dentro, você pode ser uma liderança ali dentro e influenciar um monte de gente, cara. Exato, exatamente. E a última pergunta é, se você pudesse voltar no tempo, conversar lá com o Matheus, meio malucão, foi dispensado pelo pai, pelo tio, se você pudesse voltar no tempo e falar com o Matheus de 15 anos, o que você diria para este jovem rapaz? É difícil ser... Aliás, é fácil você falar de algo pronto, né? Você fala, poxa, olhando para trás, entendendo os erros e os acertos, porém é importante errar. Meu pai sempre me deu muita liberdade dentro de espaços na empresa para testar, para errar e tudo mais. Agora, falar algo para o Matheus do passado ouça os mais velhos. Seja menos teimoso. Quando eu falei agora há pouco para você sobre chega um determinado momento na vida que você acha que você tem o controle, o domínio sobre as coisas, que você é muito bom, mas você é uma fagulha de um negócio enorme. Então, se o empreendedor mais novo tem próximo a você bons cabeças brancas, absorve um pouco. Absorve que aqui, vale a pena. Você vai cortar uns caminhos, você vai gastar um pouquinho menos de dinheiro, rola uns veinhos. Seja ousado também, implemente o seu jeito, a sua metodologia, mas saiba ouvir bons conselhos. Saiba, não seja o dono da verdade, porque você não tem a verdade absoluta e não tem domínio sobre as coisas. Ouça o conselho. Controle, na verdade, sobre as coisas. Domínio não tem controle. Ouça o conselho, aí depois você vai pegar o seu funil, você vai filtrar todos aqueles conselhos e vai dar os seus próximos passos. Nesses conselhos existe uma essência. É óbvio que os mais velhos tendem a dar conselhos mais conservadores, a frear muito mais do que empurrar. É normal, isso vai acontecer. Às vezes até para proteger, né? É para proteger. Agora entenda a essência do conselho. Do conselho do meu pai, do meu tio, sempre vinha algo sobre cliente, algo sobre colaborador. No fundo, eles, calma, se você crescer assim, e se você crescer desse jeito? Ou seja... Ou muitas das vezes eles não sabem nem falar desse jeito, né? Pela simplicidade. Exatamente. Às vezes eles não sabem nem identificar. Não, é o cliente. Não, realmente a gente tem que ter o trabalho de identificar a essência. Exatamente, você precisa pensar naquilo. Transformar aquela informação. Por trás desse conselho... O que é que tem? O que é que tem. É o que eu sempre faço. Às vezes eu passo por alguma dificuldade, alguma coisa... Falo, putz, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. E outro conselho assim, que eu daria muito forte você está disposto a abrir mão para construir a sua história, a sua empresa, seu caminho, sua trajetória profissional? Você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar deixar pessoas de lado, você vai precisar deixar alguns divertimentos de lado, você vai precisar deixar coisas que você tem prazer de lado para fazer o que precisa ser feito. Fazer acontecer. É diferente do fazer o que você gosta, é fazer o que precisa ser feito. Então, você saber escolher e tirar do seu caminho tudo aquilo que vai te desviar do seu foco principal é uma grande habilidade que você enxerga nas pessoas que alcançaram grandes objetivos. Então, esse é um outro que não pode faltar em quem quer trilhar um caminho. Quem quer construir algo precisa, em algum momento, escolher pelo conforto ou pelo desconforto, ou pela dor. Bom, tá aí, ó. A gente tá trazendo pessoas que faz o que essa galera da internet aí faz, só que no backstage. O cara nem posta nada no Instagram. A noiva dele que tá enchendo ele pra postar. A Ju que aqui, ó, tem que compartilhar, cara. Se fosse pelo homem, ele ia pedalar, nadar e nem ia postar. Então, assim, vocês estão ouvindo do conselho das pessoas que realmente estão ali, ó, no dia a dia. Matheusão, aqui a gente deixa mais um episódio do Bratiocast e tivemos o privilégio aí de ter você aqui, pô. Agradeço demais o convite.
Ele ainda não tinha participado de um. E aí teve a ousadia. Todo dia é dia para se ter uma primeira. E fazer a primeira vez. Eu que agradeço, cara, demais o convite, de conhecer a estrutura de vocês. Parabéns pelo trabalho. Fazer algo diferente quando todo mundo faz a mesma coisa é ousado. Manada. Quando faz a mesma coisa é manada. É manada. E se provocar a fazer algo diferente dentro de um segmento é um diferencial. Eu enxergo isso em vocês. Vi isso hoje e acho muito legal. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho e conversar com vocês e conhecer vocês também. Obrigado pelo espaço. Obrigado por ter vindo. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, antes disso, onde que pode encontrar o Matheus? Daqui 30 dias tem Daqui 27 dias tem o Ironman. O Ironman aí para poder acompanhar ele. Encontra lá em Floripa, vai lá que o Ironman Brasil acontece lá, dia 1 de junho. Encontra no Instagram, basicamente onde eu converso mais, é @Mateus_Carvalho. Né? É engraçado porque na empresa e família todo mundo conhece por Matheus, os amigos por Betão, um apelido de infância. Então tem lá também no Instagram, mas @Mateus_Carvalho, encontra lá, segue a gente, trocar ideia. E a loja? @Loja do Pedrão Oficial. Você segue também a gente E tem o e-commerce dos caras, Loja do Pedrão. Lojadopedrão.com.br. Você vai comprar bacia, torneira, cano, vai comprar tudo. Vai comprar de tudo. Os caras sensacional. Loja do Pedrão, cada vez mais abrangente, não é só PVC. Não é também só PVC. É também PVC. É também PVC. Os caras, em atendimento... Hidrauliqueiro de puro sangue, mas hoje a gente atende o cliente com mais categorias. Aí, ó. Pra você que nos acompanhou até aqui, também não deixa de seguir a gente no BratioCast, lá no Instagram. Não deixa de se inscrever no canal, de se inscrever também no Spotify. Deixa seu like, comenta, compartilha. Esse daqui vai dar corte pra caramba. E até a próxima. Bye. Valeu.